Olha, eu acho que quem se formou em universidade em Santa Catarina passou muito na mão do professor Raimundo Zumblick e do professor Silvério. Eu fui um da Unisul que tive a oportunidade de acompanhar vocês. O estado de Santa Catarina vai muito bem na educação, né? Ou é impressão minha? Como é que vocês podem fazer uma avaliação? Na verdade, a cada dia se tem a convicção de que é necessário níveis superiores de conhecimento. Hoje, a evolução, as transformações são tão grandes que você tem que estudar sempre. Quer dizer, hoje ninguém, em momento nenhum, deve se considerar formado, mas sim, todos nós somos aprendizes dentro dessa evolução para podermos exercer uma profissão hoje. O professor Zumblick há muito tempo na frente da UDESC, que é uma referência hoje no Brasil, né? Não resta dúvida. Hoje, se nós verificarmos o desenvolvimento das cidades de Santa Catarina, elas passaram pelas universidades que estão aí sediadas, né? Nós temos o sistema CAF extremamente organizado, a iniciativa privada tomando uma força no estado de Santa Catarina, a educação à distância que não pode ser esquecida, mas acima de tudo, não se pode mais conceber hoje uma cidade sem o ensino superior. Não se constrói uma sociedade sem que essa comunidade tenha a participação em uma universidade. Agora, o senhor está trabalhando muito tempo agora com a Humana Group. A humanização das pessoas é cada vez mais importante, tanto no setor público como no privado, e partindo também pela educação, né? Com certeza, hoje nós temos que ter valores e temos que entender que a convivência, o exercício da cidadania, exige que a sociedade como um todo entenda que o bem-estar tem que estar com todos. Ninguém hoje pode se considerar em condições de viver com felicidade, com tranquilidade, sem que a comunidade como um todo tenha idênticas condições. Então, o equilíbrio social, a atenção para os mais pobres, a necessidade de se olhar para o padrão de vida de todos é absolutamente importante para que cada um possa conviver melhor. O Maurício, que está de aniversário hoje, é a prova de que a humanização, o carisma é tão importante quanto a competência de números, por exemplo, né? Não resta a menor dúvida que a Humana Group, sobre toda a capacidade do Maurício, de aniversário hoje, do Lucas, que tem tido uma participação muito grande no município de Santa Catarina, nos diversos projetos de Santa Catarina, e são duas criaturas incríveis, né? Eu, com a minha experiência de administração pública, tenho uma admiração por eles, pela sua capacidade e o seu envolvimento do bem-estar das comunidades de Santa Catarina. Sócio do Maurício, que está comemorando aniversário hoje. Lucas, é importante para a gente poder comemorar depois de tantos dias trabalhando, né? A gente estava comentando hoje à tarde, quando nós tivemos uma reunião, a importância da outra ponta da vida. Além da responsabilidade, do caráter, a gente também tem que celebrar a vida, né? Exatamente, Léo. Acho que depois de bastante tempo de trabalho sério, né, de comprometimento, dia a dia, estressante, né, de responsabilidade do trabalho, acho que tem que comemorar as coisas boas da vida. E o aniversário de um amigo, de um parceiro, de um sócio, é o momento ideal para você extravasar até um pouquinho, comemorar, vibrar, né? Recarregar as energias, para quando acontecerem aquelas intempéries, sempre tem os momentos de maior concentração, que tem que ter foco, você está energizado, você está com bateria carregada. A gente está falando hoje no programa muito sobre a Humana Group, e o pessoal de casa deve estar curioso para saber qual é o foco da empresa chamada Humana Group. Como o próprio nome diz, a essência da Humana Group é a consultoria, trabalhando basicamente com a parte de recursos humanos, dentro de órgãos públicos e privados também. Então a Humana Group é uma empresa de consultoria, né, que trabalha a parte de RH em empresas públicas e privadas, Brasil afora. E aí a gente pode falar da importância do planejamento, né? Uma coisa que nós brasileiros estamos aprendendo agora a termos tanto na vida profissional como na vida pessoal, e que vocês dão suporte principalmente para as empresas, independente se privada ou pública, o planejamento, onde ela quer chegar, clarear um pouco a visão do empresário ou até mesmo dos prefeitos. Exatamente. Hoje existe uma carência, né, por parte dos mecanismos até públicos, de uma meta, de um planejamento. Os funcionários públicos hoje, se tratando de municípios e estados também, de ter a visão, de saber onde querem chegar, quantos funcionários, de ter uma meta pessoal, uma meta coletiva. Então a Humana Group, dentro desse trabalho de consultoria,
focada em meio privado ou público, ela ajuda as empresas privadas e públicas a traçarem metas, né, de resultado para os funcionários, para o coletivo, para a empresa. E nós facilitamos, na verdade, o trânsito de informação dentro das empresas. Isso porque no Brasil, desculpa te interromper, no Brasil, apesar de a gente ter uma certa pobreza significativa, nós não somos um país pobre, nós temos dinheiro disponível. Exatamente. Hoje no Brasil existe, por incrível que pareça, recursos até internacionais disponíveis para empresas, para prefeituras, né? Faltam projetos, obviamente, consistentes, né? Para que Sérios, que vão demonstrar um resultado efetivo para que esse recurso seja absorvido. Então, faz parte do nosso trabalho, né? Primeiro, levar o conhecimento dos administradores, sejam eles públicos ou privados, de que existem esses recursos, porque às vezes há uma ignorância em relação a isso, né? Às vezes o empresário, ou o prefeito, o administrador público principalmente, ele não sabe onde conseguir recurso e como conseguir o recurso. E o político, às vezes, ele é muito bom de voto e não é bom de administração, né? O que deveria não acontecer. Mas acontece, para isso ele precisa se blindar. O próprio Lula é um caso disso, né? Como nós conversávamos hoje, para você ser eleito, você tem que ser bom de voto, senão você não se elege, né? E, necessariamente, um bom político, às vezes, infelizmente, não é um bom gestor. Mas existe hoje solução para isso, né? Existem maneiras, formas de ele se cercar de pessoas competentes, de empresas competentes, né? Que vão sanar essas dificuldades dele e fazer uma gestão de resultado. E aí que entra o nosso trabalho, né? Nós somos suporte para governos, para empresas privadas, para dar todo esse suporte de gestão de resultado. O Lucas logo ele vai conversar no nosso programa, porque você tem uma história muito bacana. Ele era professor de química, de cursinho, e hoje, além de dar palestras, está à frente da Humana Group. Isso é um papo para os próximos programas, porque a gente vai levar para o telespectador muita informação que às vezes faz parte do cotidiano dele e que ele não tem acesso. E isso eu acho que é muito válido. Mas hoje é uma noite de comemoração. Queria parabenizar, não só pelo trabalho que vocês fazem, mas por ter a sabedoria dentro do programa. A gente leva muito isso, e poder celebrar. Isso é uma coisa, faz parte das coisas boas da vida, né? Exatamente. Até às vezes a celebração pode dar um sentido de futilidade, né? Mas o nosso objetivo, celebrando o aniversário de um dos nossos associados, é justamente mostrar para o povo brasileiro, para as famílias, que o melhor dom da vida é a amizade, é o companheirismo. Isso deve ser celebrado com alegria, com prazer. E é isso que faz, isso que te recarrega para que você tenha suporte psicológico. Eu, como químico, posso falar até com conhecimento hormonal das pessoas, né? Que você precisa se carregar de hormônios positivos. E esses momentos de celebração é que fazem com que você tenha essa energia suficiente para conseguir transportar os problemas, carregar as dificuldades com facilidade, né? Então a gente faz questão de estimular que os aniversários, que os bons momentos sejam comemorados em grande estilo, para que a gente possa suportar e levar a vida com alegria, né? A alegria é fundamental para o sucesso.